Olá, este é o primeiro vídeo da 17ª aula do curso de Matemática Financeira. Nele, vamos estudar sobre amortização e conhecer o primeiro sistema de amortização, o sistema de amortização constante. Vamos lá? Os sistemas de amortização são desenvolvidos para operações de empréstimos e financiamentos de longo prazo, com desembolsos periódicos do principal e encargos financeiros, tratando da forma pela qual o principal e os encargos financeiros são restituídos ao credor do capital. Então, do ponto de vista do credor, a amortização ela é feita através do recebimento do valor emprestado. Nesse sistema, o credor ele é chamado de mutuante, o devedor de mutuário e o saldo devedor de montante. Vamos estudar os sistemas de amortização mais utilizados no país, a saber, o sistema de amortização constante, ou SAC, sistema de amortização francês, ou SAF, e sistema de amortização americano, ou SAR. Tais sistemas utilizam exclusivamente o critério de juros compostos, incidindo os juros apenas sobre o saldo devedor, ou montante, apurado em período imediatamente anterior. São construídas planilhas financeiras relacionando os diversos fluxos de pagamento e recebimento. Dentro do nosso estudo sobre a amortização, vamos utilizar os seguintes termos: encargos ou despesas financeiras, que são os juros da operação caracterizado como custo para o devedor e o retorno para o credor. Podem ser pré-fixados ou pós-fixados, seguindo a mesma definição dada para as taxas pré- e pós-fixada vista na parte de renda fixa. O próximo termo é a própria amortização. Ela refere-se exclusivamente ao pagamento do principal, do capital que foi emprestado, e é efetuada de modo geral mediante parcelas periódicas, mensais, trimestrais, etc. O saldo devedor representa o valor do principal da dívida em determinado momento, após a dedução do valor já pago ao credor a título de amortização. A prestação vai ser a soma do valor da amortização com os encargos financeiros devidos em determinado período de tempo. Ou seja, a prestação é a amortização mais os encargos financeiros. A carência vai ser a possibilidade de, no pagamento periódico, mensal, trimestral, etc., de um empréstimo, ocorrer um adiamento ou diferimento do primeiro pagamento. É importante frisar que a carência significa postergação só do principal, sendo que os juros podem ser cobrados conforme as condições do contrato. Como exemplo geral a ser usado durante todo o conteúdo, vamos considerar um empréstimo com as seguintes condições contratuais básicas. O valor do empréstimo é de 100 mil, o prazo de operação é de 5 anos e a taxa de juros é de 30% ao ano, uma taxa efetiva. O primeiro sistema de amortização que iremos estudar é o sistema de amortização constante, ou SAC. Ele tem como característica básica amortizações do principal constantes, sempre iguais, em todo o prazo da operação. Neste caso, o valor da amortização é obtido através da divisão do capital emprestado pelo número de prestações. O valor pago de juros decresce a cada período, pois a taxa de juros incide sobre o saldo devedor, que diminui a cada parcela de amortização paga. Por conta do comportamento da amortização, que é constante, e dos juros decrescente, as prestações periódicas e sucessivas do SAC são decrescentes em progressão aritmética. Vamos considerar o exemplo geral apresentado, de um empréstimo no valor de 100 mil a ser pago dentro de um prazo de 5 anos em 10 prestações semestrais. Então, teremos uma amortização dada por amort igual a PV sobre N. Essa fórmula ela vai me dar o valor da amortização ao dividir o valor do principal, o valor do empréstimo, por N, que é o número de prestações. Assim,
a amorte vai ser igual a 100 mil dividido por 10. E a amortização vai ser de 10 mil por semestre. Dando sequência, a taxa dada é uma taxa efetiva de 30% ao ano. Devemos então calcular a taxa semestral equivalente, usando a taxa equivalente composta. Então, a taxa aí vai ser a raiz quadrada, porque eu tenho 2 semestres em um ano, de 1,30 menos 1. Então, isso vai me dar uma taxa de 14,0175% ao semestre. Essa taxa será cobrada sobre o saldo devedor de cada período. Saldo este calculado a partir da diferença entre o total emprestado e os valores pagos a título de amortização. Com isso, a fórmula para o cálculo dos juros em cada período T será dado por J índice T igual a PV sobre N, que isso vai me dar o valor da prestação, que multiplica N menos T mais 1 vezes I. E, por fim, a prestação paga em cada período, que nós vamos denotar por PMT, é a soma da amortização com os juros. Isso é PMT é a morte mais J. Então, PMT índice Tzinho, ou seja, a parcela no período T, vai ser dado por PV sobre N mais PV sobre N vezes N menos T mais 1 vezes I. Então, continuando, eu vou colocar o PV em evidência e teremos que o PMT índice T é o PV sobre N, que é o valor da amortização, que multiplica 1 mais N menos T mais 1 vezes I. Iremos considerar o sistema de amortização com e sem carência. Então, iniciamos com a análise do sistema de amortização constante, sem carência, para o nosso exemplo geral. Então, nesse exemplo, nós temos um saldo inicial de 100 mil e as amortizações no sistema de amortização constante são no valor de 10 mil, como calculamos anteriormente. Então, em todas as prestações, sendo pagamentos semestrais por 5 anos, então eu tenho 10 prestações no valor de 10 mil, que vão findar no total do saldo devedor do valor inicial tomado emprestado de 100 mil. Os juros são calculados a partir do produto da taxa de 14,0175% ao semestre sobre o saldo devedor anterior. Então, em cada prestação, nós podemos ver que o valor dos juros decresce. Isso acontece porque o valor do saldo devedor também decresce com a diminuição do que foi pago a título de amortização. Além disso, nós temos a coluna que estabelece as prestações em cada um dos períodos. A prestação é dada a partir da soma da amortização com os juros. Então, ao todo, nós temos a amortização paga ao final das 10 prestações no valor de 100 mil, os juros pagos ao final das 10 prestações no valor de R$ 77.096,25 e o total em prestações, total de valor pago em prestações de R$ 177.096,25. Na nossa próxima aula, vamos continuar estudando o sistema de amortização constante. Até lá!